Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Garimpo Híbrido 11. Hoje vamos tratar de polêmica. Polêmica. Tá todo mundo falando desse filme. A maioria não tá gostando, mas vai ter contraponto aqui porque eu achei legal, não achei tão ruim com todo mundo. E é um filme Blonde. Um filme que fala não é uma autobiografia, né? É um filme que trata um pouco da vida, um pouco não, né? Da vida da Marilyn Monroe. Ou seria da Norma Jean Baker? Vamos aqui discutir hoje aqui com Francisco Carbone de novo, do Cena Cinema, e o Fábio Roquembar de volta aqui, o nosso grande professor do Clássicos do Cinema. E aí, eu gostei que ele se apresentou já dando a desculpa, né? Ninguém gostou, mas eu gostei. Ele já quebrou o spoiler do início. Seria o advogado do diabo, por isso que eu vim de vermelho. Mais ou menos. E, pô, vamos lá, me dê a chance de, pelo menos, eu ser o último a falar. Por favor, escolham aí quem quer começar a falar sobre Blonde. Chico ou Vai, Fábio? Chico. Vai, Chico. Tá. Eu acho que eu sou bom para começar, porque eu acho que eu creio que eu me decepcionei mais do que o Fábio. Porque eu tenho um apreço pelo moço Dominic lá, eu tenho... eu lembro que eu vi o Retrato de uma Obsessão no cinema. E foi um filme que conversou pouco comigo. Depois, quando ele saiu em VHS, DVD, que o Retrato de uma Obsessão é de uma época que ainda as coisas saíam em VHS e DVD. Era de um período híbrido ali, onde as coisas estavam saindo em duas versões. Eu fui rever o filme e notei que o filme não era bem o que eu tinha feito que eu tinha sido muito exigente com o filme. E gostei muito, e foi um filme que foi crescendo o meu conceito, via algumas vezes ao longo dos anos e tal, e gostei muito. Os outros dois seguintes eu já gostei de cara, são filmes que eu... Desculpa. E o Jesse James, ele era um filme, o Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford, ele é um filme que foi menos polêmico que O Homem da Máfia. Ele era um filme meio que chegou com uma blindagem de qualidade, vamos dizer assim. Eu acho que hoje em dia a gente até encontra com mais facilidade pessoas que não gostaram do Jesse James. Naquela época era meio difícil. Era um filme que, tipo, esse aí é para gostar. E aí a galera comprou com alguma facilidade o filme. Hoje em dia, eu acho que as redes sociais trouxeram um reiterismo. O Homem da Máfia, não. Quando o filme estreou, ele já foi um filme super bombardeado. E eu adorei de cara também. Eu vi ele para a cabine, para escrever, eu pirei muito. Achei o filme extraordinário, acho um filme político. E o filme ali é da mesma época que o Cosmópolis. E são dois filmes que eu encontro umas semelhanças, assim, porque são filmes que a história está na superfície, mas os filmes estão querendo dizer outras coisas, entendeu? Eu gosto bastante do Homem da Máfia. Então eu tinha uma expectativa boa para o Blonde. E cada vez que esse filme ia criando uma camada de polêmica maior, pré-lançamento, eu ia achando mais interessante, porque eu identificava nisso a pena do Dominic, entendeu? Porque eu acho que isso está meio que permeando a carreira dele, essas polêmicas autorais, vamos dizer assim. Enquanto todo mundo ficava com o pé atrás, eu ficava com os dois pés na frente, entendeu? Eu falava, não, isso tudo tem a ver com o autor que eu conheço, é isso aí, vamos lá, tá todo mundo duvidando, eu tô achando interessantíssimo. Mesmo quando o filme foi exibido, mês passado em Veneza, as pessoas, nossa, que coisa horrorosa, eu falei, na mesma hora me bateu, eu falei, eu lembro, O Homem da Máfia, quando passou em Cannes, foi exatamente isso, as pessoas queriam tacar uma cadeira, eu falei, é isso aí, eu vou gostar do filme, tá tudo certo. E não deu bom. Eu estava conversando hoje à tarde com um amigo que viu o filme, acho que ontem ou hoje, alguma coisa assim, e eu tinha colocado isso meio que no meu texto, e eu acho que ele complementa bem isso, que eu fiz até uma provocação no meu texto, falando que ele tinha tratado muito bem os personagens masculinos dele, e que parecia que na hora que ele deu protagonismo para uma mulher, o negócio deu uma enviesada. E esse amigo, ele falou uma coisa muito interessante, porque o Jesse James é um personagem histórico da cultura americana também, né? E é isso, tipo, ele já conseguiu capturar
uma desmistificação de uma figura histórica muito bem, e eu acho que com a Marilyn, além dele ter apostado em fichas que a gente já viu, que a gente já reconhece, isso do sofrimento da Marilyn, a Marilyn como carregadora de cruz, entendeu? É uma coisa que está em todos os lugares, não apenas no livro da Joyce Carol Oates, no qual o filme se baseia, mas é uma lenda que não é nem mais lenda urbana, isso é confirmado por pessoas que eram próximas a ela, o quanto a situação para ela em Hollywood era uma situação que talvez hoje em dia não se repetisse, mas que também ela pode ter sido a figura dela que provocou um gatilho de mudanças, não apenas a figura, como as situações que a envolveram. E o filme meio que reforça isso, sem dar muito lastro além. Eu fiquei olhando e... Quem me conhece sabe que eu tenho um rancinho com filmes muito grandes. Mas se o filme é o Irlandês, se o filme é o Titanic, se o filme Era Uma Vez em Hollywood ou Oito Odiados e tem o que se falar, gente, para mim o filme pode ter 4 horas, 5 horas e meia. Eu encaro Lave Dias, vai ter um Lave Dias agora no Festival do Rio, de apenas 3 horas. Fiquei até, falei, nossa, tão pequeno esse. Tá cansando. Eu falei, nossa, eu falei, gente, ele já está fazendo uns filmes da metade do que eram antigamente. E não me importo, se o filme é bom, ele pode ter a duração que ele tem. A gente, Drive My Car, cara, tinha 3 horas de duração e de boaça. Mas esse filme, eu acho que ele podia ter a metade da duração dele e ser o mesmíssimo filme, entendeu? Que ganhando em ritmo e ganhando em descanso do espectador mesmo, porque eu acho que além do filme massacrar a personagem, eu acho que ele massacra o espectador, porque a gente chega num ponto que, tipo, amigo, eu já entendi, tipo, não vai passar para uma outra camada, não, a camada é única, só tem uma única camada ali sendo mostrada. E eu acho que o Cadu o Cadu vai falar daqui a pouco, ele gostou do filme, mas eu vi uma defesa muito apaixonada, um texto muito bom de um conhecido no Facebook, muito bom mesmo, ele adorou, deu 5 estrelas, falou que é dos melhores filmes do ano, e o texto é muito bom. Eu fiquei olhando, eu falei, cara, tipo, eu não consigo enxergar muita validade no esgarçamento desse elástico, entendeu? Porque no fim das contas é o que eu vejo. Lógico que tem toda uma problematização que a gente poderia estar entrando aqui em relação a uma possível acusação de misoginia que muitas vezes, tipo, você não escolhe esse tipo de coisa, né? Tipo, você não... É lógico que em sã consciência, até o senhor que está indo embora das nossas vidas amanhã, se alguém perguntar para ele provavelmente vai falar que não é misógino, porque, tipo, o psicopata, ele nunca vai falar que é psicopata. O assaltante, ele nunca vai falar que é assaltante. Tem muitas atenuantes para essas coisas acontecerem, entendeu? Então, tipo, independe da vontade do Andrew Dominik, no fim das contas, se ele produziu aquelas imagens, independe do que ele acha que ele estava produzindo. Agora, eu acho que cinematograficamente é ainda mais grave. Por que isso? Porque o filme poderia ser um filme misógino de 1h30, de 1h40, de 1h50. E, além de tudo, ele é muito grande, desnecessariamente, porque a história ela para em determinado ponto e, a partir dali, você só fica vendo repetição ou o negócio ficando cada vez mais agudo. Eu não sei muito bem onde ele chega, né? E era o que eu estava falando, tipo, esteticamente, Jesse James também era um filme muito bonito, mas aquela narrativa se justificava. Fico, no fim das contas, olhando, tipo, se salva um filme, uma fotografia ser bonita, se salva um filme. A trilha sonora do Nick Cave é maravilhosa, realmente. Acho que me chama mais atenção do que a fotografia do filme, inclusive. Mas eu fico pensando, é isso, tipo,
é salvo-conduto, porque no fim das contas me parece até arbitrário essa beleza ostensiva do filme. Entendeu? Enfim, fala inicial. Vou passar para o Fábio, porque já tem 10 minutos que eu estou falando, e é isso. Eu não vou numa direção muito oposta à tua. Eu também pensei na questão do tamanho do filme, né? Uhum. Só voltando um pouquinho, o Assassinato, por exemplo, é um filme que para mim só cresceu. Uhum. Só cresceu. A primeira vez que eu vi, eu achei ele lento, pá. A segunda vez começou a melhorar. Aquela cena, e tu falou no Nick Cave, aquela cena final do assassinato, eu amo. Eu posso rever todo aquele flashback em câmera lenta, com aquela trilha do Nick Cave final ali, que aquilo ali é uma das coisas que, para mim, é das melhores coisas do cinema daquela época, dos anos 2000 ali. Eu gosto muito do Assassinato. Uhum. Então, e eu sempre tinha aquela coisa, eu via o Dominic como uma espécie de Terrence Malick, né, tentando fazer uma aproximação àquele estilo do Terrence Malick. A diferença ali é que do Jesse James, a gente não está acompanhando o ponto de vista do Jesse, a gente acompanha alguém falando do Jesse, né, em relação ao Blonde. E eu não li, por exemplo, o livro da Oates, e nem precisa, né? Mas ele faz exatamente aquilo que diz o livro. Tá, não interessa. Não interessa. Então, eu teria uma crítica literária para fazer se eu lisse o livro. Estou falando do filme, né? E essa coisa da visão do opressor, por exemplo, para mim é uma coisa que também não importa. Eu estava pensando agora, por exemplo, e eu vou falar uma coisa que eu acho que o Cadu comentou um pouquinho ali no texto dele que eu li. É claro, você faz um filme onde você coloca um personagem oprimido, você mostra toda a opressão, você mostra tudo que aconteceu, você castiga, você fustiga o espectador, e formalmente tem um sentido. Eu quero que vocês entendam o que ela está passando, até porque eu estou vendo o ponto de vista dela, mas como falou o Frank, cara, eu sei, a gente sabe. Antes de começar o filme, a gente já sabia, não é uma história nova. E depois de certos minutos de filme, tu chega, tá, eu já entendi. Não, mas eu quero que tu entenda mais, eu vou fustigar mais. Então eu entendo a questão da intenção de você estar batendo para a gente sentir do lado de cá tudo que está acontecendo e a gente sentir cada vez mais. Eu entendo isso. E não me incomoda isso. Por exemplo, quando saiu Roma, muita gente que não gostou do filme falou que não gostava do filme porque o filme ele mostrava o ponto de vista daquelas pessoas pobres, daquela faxineira, aquela empregada pobre mexicana, do ponto de vista do opressor, porque o diretor, a família dele era a família rica, então ele está falando de um ponto de vista... Cara, isso é uma intenção, isso é uma questão autoral, o autor está desejando fazer isso. Depois eu vou comentar uma coisa também, que o que me incomoda aí também, eu não costumo ler entrevistas de diretores. E eu li uma entrevista do Dominic para Sight and Sound. E aí ele piorou para mim na questão, porque a maneira como eu vi ele encarar o filme que ele tinha acabado de fazer, a personagem, para mim me soou muito mais narcisista do que poderia esperar vendo o filme. Então, para mim, é um filme que ele tem bons argumentos na questão da forma. Tá? Por exemplo, a decisão de você alterar a razão de aspecto. Tá? O filme começa, tem 4x3, de repente ele amplia, ele vai alterando. De trabalhar com cor, de trabalhar com preto e branco. Eu entendo, e ele comenta isso também, porque o filme ele vai reproduzir várias imagens, fotografias da vida da Marilyn, que chegaram até nós e que popularizaram, né, a Marilyn. E o filme tenta dizer o seguinte, olha, se fosse um Instagram, o Instagram dela seria maravilhoso. Tu olha essas imagens, é maravilhoso. Né? O Instagram da Marilyn, ela só sorrindo, imagens posadas, etc. E tal, muitas fotos do Milton Green, que foi o principal fotógrafo dela, e ele tenta reproduzir isso. E a ideia dele reproduzir isso é interessante porque ele está dizendo, olha, é tudo muito bonito, mas é tudo em faz de conta, porque as fotos também eram posadas, eram fotos de faz de conta. E ele usa isso aí como percurso. E ele diz, não existe motivo nenhum de eu alterar a razão de aspecto, alterar a cor, que não eu estar reproduzindo. Se um vestido dela ficou conhecido em fotos preto e branco, eu vou usar preto e branco. Se essa cena foi fotografada colorida, eu vou fazer colorido. Se aquela roupa dela, usando uma calça branca, um moletom preto, foi tirada uma foto colorida, eu vou fazer essa cena colorida. Aí já tem um problema que eu acho que seria a questão de por que você usa o recurso, mas está justificado. E eu sempre gosto de ver isso no filme. Está justificado a questão de forma com o conteúdo? Beleza, é uma opção artística, ele está fazendo isso porque tem motivo.
né? Então, eu acho que formalmente tem algumas coisas que estão bem ajeitadas ali, tão justificadas, mas o filme se perde em determinado momento por aquilo que o Frank falou. Chega um momento em que parece que a visão narcisista do diretor de dizer eu estou fazendo isso, ele ultrapassa até mesmo aquilo que ele está fazendo. E quando eu li a entrevista, isso ficou mais claro ainda para mim. Porque a entrevista deixa claro que ele está pouco se lixando para a figura da Marilyn. Ele está interessado nas imagens que ele está filmando. Então, a entrevistadora da Silent Sound é uma mulher, ela pergunta, tu não tem preocupação, por exemplo, que as pessoas vejam um filme e a imagem dela se torne uma espécie de evangelho das pessoas sobre quem era ela, o que aconteceu com ela, sem saber, por exemplo, que isso aí é baseado num livro que é uma ficção. Biografia de ficção é uma coisa que não existe. É um romance de ficção sobre a Marilyn, imaginando as coisas que acontecem com ela. E a resposta dele me chocou, que ele falou, não tô nem aí, não me interessa, por que isso importaria? Por que isso importaria? E aí o exemplo dela foi muito bom, ela falou assim, por exemplo, a Marion Davies, ela se tornou estigmatizada depois do Cidadão Kane, pela relação dela com o William Randolph Hearst. As pessoas falam em Marion Davies, lembram dela, baseado no que o filme dá a entender dela de forma indireta. E aí ele volta a dizer, não, isso aí pouco me importa, vamos ver outros filmes sobre a Marilyn. Então me parece que a personagem Marilyn, ela é só um mero acessório para o Dominic desfilar, eu vou usar um termo que eu vi o Heitor Romero usar, Chico, que é essa perfumaria, né, meio fetichista e eu vejo agora meio narcisista, de explorar aquele monte de efeitos, de recursos, para falar alguma coisa através de imagens, pouco se importando com o personagem que está ali. Então, me incomodou bastante essa postura dele, isso eu vi depois, mas me incomodava quando eu vi o filme, porque é um filme extremamente maneirista, né? E eu não tenho nada contra filmes que são assim. Eu sou atraído, tanto é que eu adoro o Assassinato de Jesse James. Mas aquele espetáculo de você estar fustigando toda hora aquela personagem para tentar passar algo que eu já entendi, que as pessoas já sabiam, me parecia um espetáculo meio gratuito de pegar uma personagem que morreu há 60 anos e você continuar batendo em cima da mesma coisa que você está querendo dizer através do teu filme. Então, é irônico isso até, né? Ela morreu, ela teria vivido tudo aquilo, e o filme hoje, e vamos contar, é um filme de milhões, que explora uma publicidade de milhões, que move o mercado de milhões, e está ainda usando a mesma personagem da mesma maneira. Então a sensação que eu tive é que a personagem ela está sendo duplamente explorada aqui, né? E aí a melhor coisa que eu li foi também um texto deixa eu achar o nome dela aqui, da Muriel Judé, que ela compara a Ana de Armas com a Marilyn. E ela olha para a Ana de Armas e ela diz assim, bom, a Marilyn ficou famosa porque ela fez muitos filmes ruins onde ela se destacava, a opinião dela. E a gente tem aqui a Ana de Armas, um filme muito ruim onde ela se destaca. Então a gente está do lado da Ana de Armas contra o filme. Essa é a postura que eu mais tenho visto nas redes por aí. As pessoas dizerem que a Ana de Armas é o grande motivo do filme, de abraçarem a Ana de Armas contra um filme onde ela seria a única coisa que se destacaria. Não acho que é a única coisa. É muito complicado a gente defender um filme que mostra mostra estupros, cenas de mau gosto. Aquela cena, por exemplo, do aborto, para mim é uma cena de mau gosto. Eu não gostei da exploração. E eu entendo o que ele quer dizer. Essa que é a questão. Do trauma da questão da mãe, do trauma da maternidade. Isso aí fica muito claro ao longo do filme. Mas há certas opções estéticas e formais ali que eu acho que são dispensáveis. Ele diz, não, eu queria que as pessoas sentissem o que elas sentiam quando ela teve que abortar. Tudo bem. Tu tem várias maneiras de fazer isso, mas uma vez, 2 vezes, você quer toda hora. Então, eu entendo a intenção de você tentar castigar o público para que o público sinta o que a personagem sentiu. Mas eu não preciso concordar ou achar boa a intenção pela maneira como foi feita. Então o filme eu acho que exagera um pouco. Talvez, Chico, se realmente, como tu falou, se tivesse sido um pouquinho mais compacto, se as ideias tivessem sido aplicadas com um pouco mais de parcimônia, o filme talvez ele soasse para mim um pouquinho mais coerente com a proposta. Mas no momento que ele bate, eu vejo toda hora essa perfumaria acontecendo, me parece que ele fica exaustivo não só pelo tempo, mas pela parte estética e formal também. Eu me cansei. Eu cansei de ver aquilo, eu cansei. Se a intenção é que a gente se sinta mal, o filme conseguiu, então parabéns pro filme. Se a intenção é essa, beleza, tá justificado. Mas é um filme, eu comentei isso no Twitter, é um filme que eu não quero ver de novo. Eu não sinto vontade de ver esse filme de novo. Tem filmes que eu vi uma vez que me cansaram e eu achei maravilhoso. O Roma, por exemplo, é um.
Eu não sei se eu veria o Roma de novo, mas enquanto eu vi ele, eu me encantei. E até hoje tem imagens dele que estão comigo, imagens boas. O Marilyn tem imagens que estão comigo, vocês devem imaginar quais são essas imagens, e não é uma lembrança boa. São imagens que estão comigo que não funcionam no meu imaginário. Né? E tudo bem, se a intenção era essa, entendo completamente, mas não consegui fechar o espetáculo que o Dominic constrói em torno dela. Essa intenção dele de castigar essa personagem na nossa frente para que a gente sinta o que está acontecendo pode ter sucesso nesse sentido, mas para mim não rola. Já o Cadu. Fala aí, Cadu. Porém, já bateremos mais depois, porém, Cadu... Não, pois é, não, tudo bem. Mas eu acho, sinceramente, que é muito bom esse filme estar causando isso tudo, que pelo menos as pessoas estão discutindo. Tá? O que eu estou comentando muito em relação a esse filme é certezas. A gente já conversou sobre isso, sobre outros filmes, de forma genérica, não precisa nem repetir. O que eu concordo com vocês é a questão da duração do filme. Eu acho que não tem conteúdo para ter 3 horas. Eu acho que ele se atém muito ao perfeccionismo das imagens do Milton Green para poder estar sempre colocando mínimos detalhes, tá? Mas eu acho que total o objetivo é esse que o Fábio concluiu. Acho que é para deixar as pessoas mal. Assim, não é uma novidade, vou falar pro meu lado aqui. Eu nunca eu sabia por alto que a Marilyn tinha tinha problemas com a fama, que talvez tivesse se matado. Eu sabia por alto, não sabia nada. Nada mesmo do Jardim. Sabia que ela se chamava Norma Jean Baker. Isso eu sabia. Que é um dos primeiros. Lembra até do jogo, era um Master que tinha um entretenimento. Aí falou assim: qual é o nome? Não sei o que e tal. Aí tinha que falar o nome real da pessoa. Como assim uma atriz tem outro nome? Aí depois que eu fui descobrir que artistas usam pseudônimos quando era menor. Né? E, cara, o que faltou realmente é o desenvolvimento do personagem, do tipo, quem era a Norma Jean Baker, né? Acho que talvez seria o grande benefício de um filme desse quem foi aquela mulher que sofreu por baixo do Marilyn Monroe. Cadu, desculpa te interromper, mas isso aí que tu falou, acho que é muito importante. Porque eu acho, e aí que eu digo que tem coisas que formalmente eu acho que são bem justificadas. Eu acho que ele não quer dizer quem é a Norma Jean, justamente porque ela estava sufocada pela Marilyn, e o filme acaba mostrando isso. Entendeu? Então eu entendo essas coisas que eu acho que são boas escolhas. Eu não vou focar na Norma Jean. Eu quero mostrar como a Norma Jean estava desaparecida dentro daquela personagem fictícia. Então isso até acho que é bom. Né? Tem coisas que ali me parece que funcionam. Desculpa eu te interrompi, mas tu comentou isso aí, é uma coisa que eu lembrei de falar. Ele não está interessado na Norma Jean, porque a Norma Jean estava sufocada dentro daquele personagem que todos queriam ver. Né? E para mim, o início do filme é muito importante para mim, a percepção do filme. O início do filme foi muito importante, que eu achei que aquilo ali era tipo um batismo de inferno de como nasceu a Marilyn Monroe. Foi ali. O negócio da banheira, para mim, todo mundo falando, não aconteceu. Mas aí dizem que a mãe tentou matá-la 3 vezes. Então, assim, se fez uma vez na banheira para justificar que a mãe tentou fazer, tranquilo, tal. Assim, mas para mim ficou bem claro que aquilo ali, nasceu uma camada a mais para ela se proteger das coisas. E aquela idonificação do pai, que devia ser um filho da puta, que é um amante da mãe e tal. A posição da foto do pai em cima da cama e tal. É tipo assim, idonificação daquele tipo de perfil de homem que ela enfrenta o filme todo. Que aí é a martelação que vocês estão falando. É a martelação. Pra mim, a coisa que. Vou falar até verdade. A coisa que mais me incomodou no filme é o cara que estuprou ela no início do filme, tá do lado dela em todo o premiere. E ser uma coisa super natural. Que é o Daryl Zanuck. Né? Eu gravei a cara do cara, aí ele tá na limusine, ele tá na sessão. E tudo ele não fala mais o filme todo. Assim, ele tá lá todo dia. Aliás, nas 3 horas ele tá lá. Então, assim, parece. Obviamente, eu não vou comparar os filmes, tá? Vou falar, tipo assim, a percepção do protagonista num ambiente. Pra mim, foi quase um vai e veja de Hollywood, que filme. É um vai e veja de Hollywood. É uma pessoa que tá ali, você tá vendo, ela se ferrando. Mas o que queria mostrar é o contexto. Tem nem que mostrar o contexto da guerra no vai e veja, é o contexto de Hollywood
vem de eras. E aí, antigamente, tinha questão de salário fixo, ser atriz de estúdio, papel da mulher na sociedade. Aí mostra a questão do Joe DiMaggio. Depois, eu só soube que era o Joe DiMaggio depois que eu li sobre o filme. Eu não sabia quem era aquele cara. Pô, aí sempre punido, sempre tal. O único foi o Arthur Miller, que acabou que ela já foi carregando todas as paranoias dela, né? E, cara, o filme construiu uma aura de pesadelo que passa longe, na minha opinião, do Spencer, como a maioria tá falando. Principalmente quem não gostou de Spencer tá falando isso. Eu que gostei muito de Spencer. Adorei, eu acho Spencer adorei. Muito melhor do que Blonde. Entendeu? Sem querer te interromper, Cadu, eu acho que, tipo... Eu ia falar isso daqui a pouco, mas você falou de Spencer, e é uma coisa que eu identifico no Spencer e no Jesse James. Cara, no Jesse James e no Spencer tem progressão narrativa, entendeu? Tipo, o Blonde eu não consigo enxergar progressão daquilo, cara. Tipo, a impressão que eu dá é que o filme não... Em poucos momentos ele sai do lugar onde ele tá sempre rodando, entendeu? Parece que um peão ali que você fica assistindo por quase 3 horas, entendeu? No final das contas, eu já tinha... Acho que eu conseguiria continuar escrevendo aquele roteiro, de tão martelando naquele mesmo ponto que ele estava. E a progressão, para mim, foi a questão da... Assim, até para concluir, para vocês falarem do ensino, né? Assim, para mim, a progressão que eu vi, que não é da personagem mesmo, eu concordo com vocês, mas eu acho que é da doença, cara. Quando eu coloco que a doença é genética da mãe, né, que ele visita dela no negócio e tal, eu já deduzi. Deduzi não, né? Já coloquei na minha cabeça. Pô, o cara falou que é genético e ela começa a ouvir coisas, ventilar coisas e tal. Pra mim, a progressão é a doença. E, cara, quando mostra a cada premiere, caras mais distorcidas, ouvir mais coisa, aquelas cartas do pai que nitidamente não era o pai. Eu até achei que depois a resposta a isso seria até aleatória. Fosse fãs fingindo ser o pai e ela na paranoia dela encarando que era o pai sempre na mesma escrita. Depois eles colocam que foi o filho de Charlie Chaplin que fazia aquilo. Isso eu achei ruim, por exemplo. Se fosse fãs, que nem tem fã de serial killer ou tem fã de ator que fica criando relações doentes, entendeu? Eu até achei interessante, claro, não por conta do Cass Chaplin, mas porque é uma das poucas pessoas que o filme mostra que ela teve um certo apreço, que se aproximou dela e de uma maneira de enxergar ela e ser justamente esse cara, um dos caras que acabando assim, destruindo essa última camada dela. Chantageou o ex-marido dela usando a imagem dela, entendeu? Assim, cara, nenhum dos caras que passaram por ela prestavam. A maioria era da indústria, e assim, um dos poucos é o da literatura, que esse eu não pesquei qual foi o problema com ele. Ele apenas espelhou uma paixão da infância nela e foi tal, mas assim, eu não vi nenhuma violência dele para ela. Acho que foi o único que eu não vi. Ele salva o Miller nessa história, né? Ele livra a cara do Miller total. Ao mesmo tempo, cara, tipo, aí fofocas de bastidores de Blonde. Por que o filho do Charlie Chaplin é nominado como filho de Charlie Chaplin Jr. e o Edward G. Robinson também, né, que era o outro cara, e todas as outras pessoas são o escritor, o presidente, o atleta? Não entendi. Entendeu? Será que eu acho que isso é proposital mesmo. Eu acho que é uma questão talvez até em relação a essa questão da aproximação dela com esses personagens, né? Que os dois ali, eu não, para começo de conversa, eu não sabia dessa relação dela com o Ed Robinson e com o Cass Chaplin. Nem eu. Não tinha a mínima ideia. Nem eu. Tipo, até tu busca fotos dele, tu não acha muitas fotos deles. Tu não acha fotos deles. As outras pessoas que o Cadu falou que eu não sabia, o Joe DiMaggio, por exemplo, eu sabia. As outras, esses dois, quando o filme começa, eu acho que dá a impressão que aquilo dali é muito primórdios dela, né? Aquilo dali é a primeira fase da Marilyn, onde ela estava unida àquelas pessoas, né? Quando ela vira uma estrela interplanetária, eu acho que ela vai se afastando, e nem é se afastando deles. É tipo, ela foi tendo mais trabalho, não tinha mais como continuar administrando aquilo dali. Ela foi entrando em outras esferas. Mas eu me peguei pensando várias vezes, falei, por que essas duas pessoas são nominadas e todas as outras são
Agora você vê essa questão da progressão, né? Que é como se fosse um monte de cacos de vidro, onde tem um reflexo aqui, um reflexo ali. Dizem que o livro é assim, eu não li o livro, não interessa também de novo, mas às vezes dá a impressão que o filme inteiro é como se fosse esse monte de alucinações dela na noite em que ela mesma morreu, né? Ela relembrando isso aqui, aquilo ali. Porque se parar para ver, por exemplo, os homens da vida dela, o Joe, o Arthur Miller, sabe? O presidente, eles somem. Do nada. O caso do DiMaggio a gente ainda ouve a imprensa falando do divórcio, não sei o que, etc e tal. Não existe aquele bom, estou acabando. O Miller simplesmente ele desaparece de cena. Depois que ele diz, eu quero te ajudar, o que está acontecendo contigo, depois que ela perde, e some. Mas o Miller tem uma coisa que é muito emblemática, como o Cadu comentou, é o único cara que o filme mostra que realmente se preocupou com ela. Tanto é que às vezes a impressão que dá é que ela imaginava ela brincando de casinha com o Miller, né? Ela fazendo comida, ela numa casa idílica, os dois brincando de papai e mamãe, etc e tal. Parece aquela coisa idealizada. Mas o Miller, quando a gente vê ele primeiro, ele é o único que é apresentado para nós antes dela. Né? O DiMaggio a gente conhece sentado com ela já. O presidente, aquela cena eu acho horrível, eu acho escrota demais aquela cena lá, a única que ele aparece. Mas o Miller não, o Miller a gente enxerga ele antes recolhendo as fotos no chão, e olha que interessante. Ele pega a foto da Magda, que era a grande paixão da vida dele, né? E é a Magda que a Marilyn vai tentar interpretar, digamos assim, né? Na adaptação. Né? Então, até o Miller, que é quem tratou bem ela, o filme tenta dizer que, na verdade, era a Norma Jean interpretando uma outra pessoa, que é a grande paixão da vida, que ele via nela alguém, que ela tentava ser alguém que não era ela. Tentava interpretar alguém que foi muito importante para o Miller, e quando ele reconhece essa aproximação, é que ele realmente agradece, nossa, muito obrigado, ele fala aquela coisa, de repente ela era analfabeta, aquilo esclarece uma grande frustração da vida dele, ele se aproxima com ela, mas a aproximação é por meio, não da Norma Jean, não da Marilyn, mas é por meio de alguém que o personagem era apaixonado desde criança. É como se, para a Norma Jean poder ter reconhecimento de alguém, ela não podia ser só a Norma Jean, ela tinha que ser uma outra pessoa. Inclusive para o próprio cara que melhor tratou ela, porque a aproximação se dá pela lembrança da Magda. Não é à toa que o filme mostra ele pegando a Magda, ele olha a foto, oh, my Magda. E depois a gente vai entender isso, por quê. Então, realmente tem essas coisas que o filme faz muito bem. Né? Então, ninguém queria a Norma Jean, né? As pessoas queriam a Marilyn. E quem via por trás da Marilyn também não via Norma Jean, via uma outra figura, via uma outra pessoa. Inclusive, a própria Marilyn chamava eles de papi. Do trauma da infância, né? Que é o que guia todo o filme, os traumas da infância que ela leva. Ela também via outra pessoa. Era alguém que estava com ela, mas era o papi. Era a presença que faltou na vida dela que ela tentava suprir. E ela não queria ser Norma Jean exatamente com a própria mãe também, que a mãe também, assim, pô, pra minha mãe me amar tem que ser outra pessoa, porque ela não gosta de mim, tentou me matar, e aí elas se encontram, né? Ela se encontra, ela diz, quem é essa aqui? Me falaram que a minha filha vinha aqui, eu não reconheço essa mulher, não sei quem é essa pessoa. Então tem esse a parte assim completo de quem é a Norma Jean, quem é a Marilyn. E aí a cena mais genial do filme, eu gosto muito, por mais óbvia que ela seja, é aquela cena em que ela fica implorando na frente do espelho para Marilyn vir para salvar a carreira das duas, para salvar as duas, venha, apareça. Até que a Ana de Armas, ela olha pro espelho, ela faz aquela transformação completa assim no rosto dela, que ela dá aquele sorriso. Para mim é a melhor cena do filme, a cena que melhor reflete, está no trailer também. Acho que é uma cena que atraiu muita atenção das pessoas, ela mudando o rosto dela, chorando, de repente ela sorri, fingindo. Mas são momentos isolados, né, que funcionam muito bem, mas que quando eu lembro do filme, eles ficam abaixo dos momentos, para mim, de mais mau gosto, que é aquilo que fica martelando na minha cabeça, sabe? Aquela cena do presidente, para mim, é de extremo mau gosto. E tudo bem, quer chocar, mas eu não quero ver de novo. Essa aí eu também não gostei, não. Por incrível que pareça, essa cena nem me incomoda tanto, porque eu acho que essa cena sobreviveria bem num filme. É lógico, naquele ponto ali, a gente, para quem não estava gostando do filme, aquilo é a gota d'água realmente. Foi como eu me senti assistindo. Mas, olhando de fora, eu entendo que aquela cena seria uma cena de impacto para um filme menos agressivo. Entendeu? Para esse filme, naquele momento, eu acho que já
era realmente mais do que a gota d'água, entendeu? O filme já tinha ultrapassado alguns limites, entendeu? Talvez também essa cena... Fiquei olhando e falei bem assim, gente... E a cena, aquele close, na verdade, né, a cena, aquele close, ele dura mais de 1 minuto tranquilamente. Eu falei, gente, havia necessidade desse plano ser tão longo assim? Eu já entendi o lance. Mas aí que vem aquela ideia, aquela coisa que o próprio Dominic diz, eu não estou interessado em realidade, eu estou interessado em imagens. Que aí que eu acho que é um certo narcisismo dele querer enfatizar a presença dele ali como artista, como autor, nessas questões, ampliando a toda hora isso aí. Eu também pensei a mesma coisa, cara, precisa tanto tempo, tudo bem, eu já entendi. Tu quer chocar pelo exagero, certo? Então tu tá jogando um jogo perigoso, tu pode até tentar chocar pelo exagero, mas de repente tu vai conseguir do público uma resposta diferente daquela que tu queria. O Blonde me parece um filme que ele foi lançado com os envolvidos imaginando que ele era melhor do que ele realmente foi. Eu acho que havia uma certa expectativa daquela coisa do filme, sensação da temporada, que me parece que foi meio ofuscado na mente deles no momento da realização. Por isso que eu comento, cara. A impressão que eu tenho é que um grande exercício narcisista do Dominic ali, pela maneira como ele vai dar vida a isso tudo, né? E é interessante, a gente falou da Ana de Armas, né? E eu tô sempre xingando o Dominic, cara, eu gosto dele. Mas eu não posso mais ver entrevista de diretor depois, cara, porque isso aí estraga muita coisa pra mim. Ele diz falou o seguinte, uma coisa muito pior, até que você não citou ainda. Depois ele falou coisas absurdas. Não, é uma coisa formal mesmo, que ele fala, da Ana de Armas, tá ótima. Aí ele meio que desconstrói a Ana de Armas, porque ele fala, a Ana a gente tinha que filmar de ângulos mais altos, que é quando ela fica mais parecida com a Marilyn. E eu só pude usar lente de 50mm, principalmente, porque foi quando a gente percebeu que ela fica mais parecida com a Marilyn. E eu pensei, cara, eu já vi diretor escolhendo lente ou posicionamento de câmera quando ele quer dizer alguma coisa em relação ao espaço, profundidade de campo, etc e tal. Agora, a primeira vez que eu vejo um cara decidir toda a opção de mostrar um personagem, porque esse personagem fica mais parecido com... O rosto fica mais parecido com aquele que ele está enfocando, que ele está querendo demonstrar. E aí que eu entendo que ele diz, eu estou mais interessado no imagético, na imagem. Eu não gostei disso. Tudo bem, eu não tenho problema de um personagem que está fazendo a biografia de alguém não ser parecido. Tá? Se a interpretação e o filme são bons, isso aí passa liso por mim. Eu não quero um sósia, eu quero uma grande interpretação. E eu tive ali, mas a maneira quando ele fala da Ana de Armas, o que ele fala principalmente é isso, que ele tinha que achar formas de filmar ela para ela se parecer mais, né, para poder entrar mais dentro do personagem. Fala aí, Cadu. Não. E tem um aspecto... Aliás, vou falar logo o que eu li da entrevista para ver um outro aspecto. Que ele coloca que, para ele, a Marilyn Monroe é uma prostituta de luxo da era de Hollywood. Era de ouro. Né? Ele cita o Pecado Marolado até, o filme, que é um filme que, ele encara aquele filme como se fossem vários prostitutos de luxo, e ele coloca que a própria Marilyn na indústria era tratada como uma prostituta de luxo. Né? O pessoal vendia o corpo dela para fazer negócio tal, quando na verdade... Cena, né? A cena que todo mundo começa a cercar ela para tirar foto dela com o vestido levantando, que ele exagera ao máximo aquilo ali, é mais ou menos essa representação. Exatamente para botar o sentimento do cara que bate nela, né? É um negócio meio complicado pra cacete, mas eu entendo por que ele fez aquela cosmologia. Entendeu? Eu entendo, porque no final das contas ele quis fazer uma progressão numa pessoa que estava se partindo nos pedaços. Duas coisas me chocaram muito até. Uma é o maquiador, o papel do maquiador, que você pensa que ele vai ser um confidente no início do filme, e no final ele é o cara que o estúdio usa para poder drogar ela. Quer dizer, para ver como o próprio cara que poderia ser o grande, sei lá, momento de afeto, um cara que faz ela ir fundo. E no Quanto Mais Quente Melhor, que para mim é o filme que eu mais gosto dela, eu fiquei... Se bobear, foi a parte que eu fiquei mais triste por ver como aquela mulher estava sofrendo para fazer um filme tão legal. Isso tem história de bastidores, né? Se a gente vê as frases do Billy Wilder sobre ela, ele volta e meia dizia que ela chegava atrasada, que não decorava as falas, etc e tal. Eu acho que tem uma frase que ele fala sobre ela, que eu conheço, que é boa. Que ele diz, aquela mulher, ela grava 50 vezes a mesma cena e não consegue decorar a frase.
Aí quando ela faz uma, fica maravilhoso. Isso ele falou uma vez sobre ela. Mas de maneira geral, havia muitas frases, há muitas frases se buscar do Billy Wilder reclamando dela nos bastidores. E aí eu lembro da cena, era o rosto de uma pessoa triste, a Norma deve ser o, sei lá, na cabeça do cara lá, do diretor, não sei. Deve ser o rosto da Norma Jean diferente do que no filme, entendeu? Assim como tem um outro premiere das fotos também, que ela não sorri como é na foto que eu lembro. Aí eu fui pensar, pô, será que no início do filme eu não percebi e tá seguindo isso? Ou porque tá no final já, que a parada tá ficando droga, com problema de doença, com excesso de trauma, e aí as coisas vão realmente ficar picotadas e ele vai fazer esse negócio de distorção, confundir real com filme. Aí eu falei, pô, beleza. E o final lá que mostra que a mulher só teve paz quando morreu. E pra mim isso fica claro quando separa o corpo ali e tem uma pessoa sorrindo olhando pra gente, né? No cena final lá da cama. Não, eu acho essa cena final brega, inclusive. Eu tive a impressão de estar vendo A Viagem. Eu fiquei olhando e falei bem assim, gente, virou novela. Tipo, quando vai se encaminhando, eu falei, o filme tá acabando, ela vai morrer, é o que a gente sabe que vai acontecer. Eu jamais poderia imaginar que ele ia optar por aquilo, gente. O negócio que tinha nos Trapalhões. Tipo, imagem sobreposta. Eu fiquei olhando e falei, Jesus amado. Ele mostrou para isso, para as pessoas, e as pessoas falaram, nossa, tá de profundo bom gosto, vai lá e arrasa. Entendeu? Eu achei feio, esteticamente feio. E é engraçado como o filme tem muito disso. Ele é um filme onde, como o Fábio está falando, é um filme todo construído para o plano, né? Para a imagem, para a captura do movimento. E é um filme que muitas vezes usa isso de uma maneira extremamente negativa e feia, esteticamente feia. Entendeu? Todas as cenas envolvendo o bebê dela, eu fiquei olhando e falei, gente... Eu não sei se foi com você, Cadu, que eu comentei. Eu lembro que eu comentei com a Flávia Guerra. A Flávia falou, gente, eu lembro disso, Francisco. É muito isso. Eu falei, é muito isso mesmo. Me lembrou a boneca Eva. Aquela... Só me lembrou isso, Cadu, que a gente entrava no corpo da boneca e encontrava o bebê e a gente ficava olhando e a boneca falava do bebê. Só lembrou, eu falei, gente, que bebê feio, fake, de CGI horroroso. Entendeu? Por que a gente precisa ficar olhando para esse feto de CGI, gente? E ela conversando com o feto. Não, e o feto falando. Fiquei... Gente, olha quem está falando. Era o que o pessoal estava falando. Algumas pessoas falaram, olha, gente, é o John Travolta. Entendeu? Eu até entendo isso, né? Aquela questão do trauma que ele ficou com a mãe da maternidade, os delírios dela, etc e tal, mas isso tudo é over. Cara, tipo, fica um ponto do Saturday Night Live, entendeu? Tipo, a um passo. Eu fiquei... são umas opções muito estranhas. É um filme, cara, por incrível que pareça. O Fábio falou que não quer mais ver. É um filme que eu quero rever. Eu quero rever Blonde, entendeu? Porque... Eu não quero rever, por exemplo. Eu não quero rever. Não é essa semana, com certeza não. Mas as pessoas colocaram umas coisas que eu encontro pontos de ligação. Por exemplo, essa comparação com o Spencer. Eu amo Spencer e tal. E as pessoas colocarem que esse filme é um filme de terror, como Spencer era, e eu acho que Spencer era um filme de terror, me faz querer acessar essas imagens de novo. Porque realmente tem umas coisas ali de pesadelo, entendeu? Tipo, aquela como o Cadu falou, o negócio da deformação dos rostos, né? Aquela cena que ela chega na pré-estreia, e o rosto dos homens, os olhos e as bocas vão aumentando. Parecem feras, né? Que estão abrindo a boca para devorar. Sim. A cena que ela volta para casa e o Arthur Miller tá sem rosto, entendeu? Tipo, existe um propósito em transformar aqueles delírios em delírios ruins, entendeu? Eram coisas pesadas que estavam acontecendo ali ao redor dela. Então, eu queria tentar observar o filme sob essa outra chave, entendeu? A chave até do filme de gênero mesmo, mas não é um trabalho para agora. Isso também gira em torno do fato de que eu realmente tenho admiração pelo Andrew Dominik, e apesar de ficar muito triste com essas declarações dele, eu quero tentar entender como que uma pessoa que aparentava
que tinha outras preocupações com seus projetos, que não os estéticos. Todos os 3 projetos, Retratos de uma Obsessão, e até o documentário do Nick Cave, são filmes bastante estilizados, de imagens rebuscadas e tal. Isso está no Blonde, mas eu acho que esses filmes todos, eles têm escrita também, tem narrativa e tal. E o Blonde, a impressão que eu tenho, e as entrevistas que a gente está citando aqui, deixam bem claro que esse cara não estava muito interessado nisso, não. Entendeu? Estava interessado nela, estava interessado em construir alguma coisa ali, esteticamente, formalmente. Sim. Me pareceu isso também. Eu tô pouco me lixando por que pensarem sobre ela. Sim. Sobre ela. Hoje eu li uma pessoa X, uma pessoa muito X mesmo, comparando o filme A Paixão de Cristo. Você viu isso, né? Eu vi tu comentar. Não, eu acho que foi, ou tu comentou ou alguém escreveu com você. Ai, essa pessoa. Enfim. A pessoa comentava isso. Eu achei estapafúrdio, mas ao mesmo tempo eu acho que tem alguma camada aí de entendimento. Porque é isso, cara, é um filme sobre uma via crucis também, né? Tipo, A Paixão de Cristo não deixa de ser um filme exageradíssimo. É um filme que eu também vi, sei lá, 2 vezes na minha vida, elas 2 muito próximas ali, e prometi a mim mesmo nunca mais ver. É um filme muito, para mim, esteticamente muito desagradável, não é um filme que me interesse. Ao mesmo tempo, a gente tem, eu e o Cadu temos muitos amigos que adoram A Paixão de Cristo, que acham aquilo o suprassumo dos suprassumos, e me interessa ver pessoas que lidem com esses 2 tipos de exagero imagético, essa versão violenta, sanguinolenta sobre o percurso de alguém, sobre o trajeto de alguém, em contrapartida a esse percurso de pesadelo, entendeu? Que são, no fim das contas, para mim, 2 coisas muito que se assemelham de alguma forma. Quer ver um filme que eu comparei por oposição? A ele? Oposição, não é parecido. E, curiosamente, é da Netflix também. Mank. É um filme de origem duvidosa, da material base. É um filme que fala de um roteirista de um filme hipertextualizado e longuíssimo, bem longo, que deveria. E a Marilyn, ao contrário, é uma pessoa que é toda da imagem, e o filme é só imagem, não tem zero... Conjunto de imagens, né? Quando ele escolhe fazer a história sobre a Marilyn, pegando um livro que é uma biografia ficcionalizada, aí ele já está dizendo mais ou menos a intenção dele. A intenção dele não é entender a personagem. A intenção dele é pegar aquele livro, ele fala, pegar aquele livro e trazer para as telas. Então ele faz quem leu o livro falou que é uma adaptação até bastante fiel. Ele diz, de novo, um certo narcisismo, que ele precisava organizar o livro, que o livro é muito desorganizado nas ideias. E aí organizar com os critérios dele. Mas essa escolha já diz muita coisa, né? Não me interessa se é real ou não. Eu quero contar isso aqui, eu quero mostrar isso aqui. E aí é uma coisa que para mim soa meio fetichista. Um certo fetiche em relação a essa exploração dela, sexual e tudo mais. Claro que o trauma da infância é o principal ali, né? A gente nota, a primeira imagem que tem do filme, depois das fotos dela lá em preto e branco e câmera lenta, é o rosto da mãe dela olhando para ela. Eu tenho uma surpresa para você. O filme abre assim, quer dizer, ali já tá dizendo tudo. Essa surpresa que ela tá levando para a filha estragou o resto da vida da filha. Que ela vai o resto da vida ficar imaginando, pensando naquele pai. Então, é isso, gente. Formalmente, tem lógica, tem coisas bem feitas, né? Eu acho que a palavra que eu consigo achar para definir é over. Demais. Demais. E soa muito mau gosto algumas coisas ali. Se eu, que sou homem, me sinto mal vendo algumas coisas, eu entendo muito o desabafo de várias mulheres, várias críticas, várias pessoas que eu sigo no Twitter, dizendo quanto aquilo ali para elas é desgostoso, né? E eu sempre tento separar, eu sempre falo assim, não, tudo bem, tu não precisa gostar de um filme, tá? Para reconhecer os méritos dele, né? Por exemplo, eu tenho uma bronca muito grande com o Lars von Trier, eu odeio o Lars von Trier. Para mim ele é um farsante, desde que ele inventou aquele Dogma 95, e 2 filmes depois esqueceu completamente, porque ele já estava famoso, né? Ele já conseguiu atenção, agora eu vou fazer o que eu quero. E ele sempre busca a polêmica para reacender o interesse nele, né? Para depois extrair a atenção dos filmes. Então,
eu tenho uma coisa... Eu não estou dizendo que ele é um mau diretor. Eu não gosto. Eu odiei A Casa que Jack Construiu. Eu não consigo olhar para aquele filme e buscar os méritos dele, porque o filme me enoja. Eu me sinto muito mal. Então, mas eu nunca vou chegar e vou dizer, analisa, eu falo... Não, eu não vou falar desse filme. Porque eu não gostei, eu não consegui olhar para ele e compreender ele de uma forma estética, cinematográfica, porque o filme me fez mal. Tinha partes que eu pulava para frente, eu não queria ver. Então eu entendo muita gente que viu o Blonde, principalmente mulheres que eu vi se expressando isso, e que não conseguiram ver o filme, que odiaram o filme e não conseguem ver algum mérito. Eu até consigo ver algum mérito, eu gosto de separar isso relacionado à intenção. Mas realmente, nesse caso aqui também, é o tipo de filme que se enquadra nessa vertente. Você não é obrigado a dizer que um filme é ruim ou a tirar os méritos de um filme porque você não gostou da maneira como eles põem matemática. Acho que são coisas separadas. Mas tem vezes que é muito difícil você olhar para um filme de uma maneira isenta, né? De acordo com aquilo que ele mostra. Esse foi um filme que por várias razões, algumas até pessoais ali, que acabaram que me tiram completamente essa capacidade de olhar. Isso que eu ainda consegui encontrar algumas ligações ali formais que eu acho bem interessante, que eu acho bem legais. Mas para mim não justifica o todo. Eu me conectei mais com o filme do que vocês, assim, o over para mim foi o do Kennedy. Tanto que eu tava vendo o filme e tava lembrando que antes de ver o filme, o Chico tava comentando alguma coisa do filme de tal cena, mas depois que o Cadu vê, eu vou comentar. Aí eu falei, cara, qual é a cena, né? Aí eu achei que era o Kennedy, provavelmente devia ser do bebê, né? Era o bebê, gente. Eu acho aquilo muito... Eu entendo as pessoas ficarem... Realmente, foi o que eu falei, entendeu? Tipo, eu em alguns lugares... Eu não queria falar dessa forma, porque a impressão que dá é que eu estou diminuindo a violência contra a mulher. Mas a verdade é que, tipo... Eu entendo as opções por mostrar a Marilyn sofrendo. O que eu não entendo é ele não sair dessa cantilena, entendeu? Então, tipo, eu acho que pode ter boquete, eu acho que pode ter bebê, eu acho que pode ter Marilyn arranhando a própria cara, eu acho que pode ter isso tudo. Eu acho que pode ter. Eu acho que não pode ter. É isso tudo junto e só isso, entendeu? Eu acho que aí, para mim, pega pesado, entendeu? Tipo, num grau que eu quase prefiro o filme da Michelle Williams, que é um filme que... Né? Sessão da tarde, para dizer o mínimo, né? Um filme pode passar aqui, agora, entendeu? Tipo, é um filme que, para mim, investiga melhor aquela personagem, entendeu? Duas coisas. Uma, você citou o Heitor Romero ainda agora, eu fiz mais cedo uma pergunta para o Heitor Romero que eu achei interessante, que eu queria mesmo saber da resposta. Eu perguntei para ele o que era melhor, Blonde ou Bohemian Rhapsody, Ray, Judy? Que pergunta é essa? Você faz isso com um amigo, meu amigo. Falei, o que é melhor? E eu fiz, tipo, no nível advogado do diabo mesmo. Eu falei, eu tenho a minha resposta, mas eu quero saber a sua. E aí ele foi destrinchando um a um. Porque, na verdade, né, no fim das contas, para mim, eu acho que Blonde, ele porque eu vi muita gente, e o próprio Heitor abre o texto dele, meio falando uma biografia de hollywoodianas, e eu não acho que o Blonde seja isso, entendeu? Eu acho que o Blonde jamais pretende ser Ray, Bohemian Rhapsody, Jude, nada. Entendeu? Até pelo material original, né? Que não é uma biografia, né? Sim, ele quer ser muito maior do que esses... Ele quer e se imagina muito maior do que esses filmes, entendeu? Tipo... E aí eu acho que, tipo, o filme, no fim das contas, não é esses filmes e também não é um filme que provavelmente o Andrew Dominik admira muito, que é o Não Estou Lá. Entendeu? Tipo, também não é esse filme. Longe de ser, né? É alguma coisa ali amorfa, entendeu? Tipo, que não conseguiu chegar a lugar nenhum. Não é bem Elvis e também não é Bohemian Rhapsody, e não é A Teoria de Tudo, e é uma coisa meio que única, sem sombra de dúvida, uma coisa... Ali tem personalidade, sim, não dá para dizer que não tem, mas que molda isso para que lado, entendeu? Tipo, qual é
com que finalidade a gente lida com esse material, no fim das contas. Eu adorei o Elvis. O Elvis, para mim, é um filme que ele é autoral, só que ele é autoral de uma marca que, por mais que, e aí é o curioso, por mais que o Baz Luhrmann ele sempre seja exagerado em todos os filmes dele, ali é um filme que ele, de certa forma, ele se contém. Ele acha o tom certo para mim e entrega um filme que ele, tu vê a marca autoral dele, que é algo que eu acho que o Dominic ele queria também, ele sempre quer fazer. Difícil tu ter um filme do Dominic que não veja que ele tá tentando imprimir uma marca autoral, né? E aqui eu acho que ele tentou ir além. E eu realmente, gente, eu acho que ele acha que o filme, ao ser lançado, seria recebido de uma outra maneira. Que eu acho que o filme ele se julga melhor do que ele acabou sendo. A impressão que eu tenho é essa impressão de grandeza dele. É como se ele se olhasse no espelho e falasse, cara, eu sou bom, né? Deixa eu sair lá para fora para as pessoas me verem. E quando você olhar para fora, as pessoas viram alguém com a maquiagem distorcida, o cabelo desgrenhado, alguma coisa assim, que ele não viu quando se olhou no espelho. O Fábio já está oficialmente convocado para o Garimpo Híbrido, que provavelmente terá sobre Bardo, porque antes de ver o filme, eu já tenho certeza que as impressões que esse senhor diretor tem sobre a obra dele, porque foi assim até então, não vai ser assim. Agora que ele está falando sobre si mesmo, não vai ser diferente, né? A pessoa sempre olhou para os próprios filmes e falou, nossa, tu é eu sou foda. Né? Não é, o Iñárritu é a Nazaré, cara, do cinema. Muitos olham no espelho e falam, pô, tu é muito gato, cara. O regresso é só isso, né? O regresso é só ele dizendo, eu sou muito bom. Cara, como eu sou bom. E é isso, tipo, coitado, pobre Andrew Dominic, né? Jamais terá esse nível de pretensão que só o Iñárritu tem mesmo para si mesmo. Mas eu concordo que o Andrew Dominic esperava muito mais desse filme, mas eu acho que a Netflix tinha certeza do que ia ser esse filme. Exato, eu acho que a Netflix, por incrível que pareça, eu acho que a Netflix errou muito no Bardo, porque eu acho que eles tinham certeza que o filme ia ser o filme sensação de todos os tempos, e no Blonde eles olharam e falaram, isso vai dar ruim, tamo fudido, o que a gente faz com isso? Tipo, polêmica, pô. Como consertar isso aqui? Entendeu? Se bobear, esse filme vai ser o mais visto daí pela polêmica. Com certeza. Ele vive disso, por isso que eu acho que foi proposital. Ele falou assim, parada polêmica, visão polêmica da Marilyn Monroe. Isso vai dar view. Acho que o povo e tá rolando, né? Tá bombando muito. Tanto aqui quanto lá fora, as audiências do filme estão muito altas. O povo gosta, né? O povo gosta desse negócio de biográfico, né? E o Iñárritu vai no hate também. Os crimes não são à toa. E o Iñárritu vai no hate também, tu vai ver. Não vai ter gente. Não vai, cara. Mas ele já diminuiu o filme, tu soube disso, né? Ah, é? Não. Cortou meia hora já caiu meia hora. Já tá bom, pô. Não, eu virei pro pessoal que tava em Veneza e falei assim, gente, não invejo vocês que viram a versão original. Eu tô de boa comigo aqui, que vou ver menos meia hora, que bom, que maravilhoso. Mas o Ridley Scott já provou que só acaba quando termina, né? Ele pode lançar várias versões. Pois é, e às vezes nem acaba. Eu ia citar ainda agora, o Fábio falou sobre a relação dele com Lars von Trier. Não vou entrar nessa polêmica, não, da gente ficar brigando aqui por conta de Lars von Trier. Até porque eu não gosto da Casa que o Jack Construiu também. Mas pegando isso, você falou de A Casa que o Jack Construiu no meio de um debate sobre Blonde, e a gente está falando sobre as semelhanças que esses filmes têm em matéria da representação excessiva. Eu não lembro se eu vi antes ou se eu vi depois. Eu acho que eu vi antes. Mas, cara, tem um filme que ele poderia muito ter sido... tipo, esse filme era muito o filme que, para mim, era o que A Casa que Jack Construiu queria ser. É um filme que nem todo mundo gosta também. E que é um filme que, para mim, também se sai muito melhor nos seus excessos do que o próprio Blonde, que é o Bar Luva Dourada. Eu acho esse filme tão interessante, tipo, a recriação dele ali daquilo do grotesco. Eu acho que ela é tão bem sucedida e ele consegue fazer. Eu acho que o diretor, o Fatih Akin, consegue levar a gente para dentro daquele universo, coisa que o Andrew Dominic não conseguiu fazer comigo, nem o Lars von Trier no caso que o Jack Construiu. É uma fronteira tênue, né? Consegui. Eu não vou entrar em discussão com Dogville também. Não, porque eu pensei em Dogville, só que no Dogville ela se vinga no final, pelo menos. Então não tem muita comparação.
Mas, pô, Sim, ela também sofre o negócio inteiro. Sim, ela quebra os bonequinhos. Não vamos falar de Dogville aqui. Deixa quieto. Deixa. Não, se o Fábio não gosta do homem desde o Dogma 95, é porque o negócio é forte mesmo. O cara me larga o manifesto, fica famoso no mundo inteiro. Aí logo depois ele esquece tudo que ele disse que devia ser o cinema, porque ele já tinha atenção, ele já tinha verba, já tinha dinheiro. O cara é um falsário. Eu acho que essa banana que ele deu é muito engraçada, Fábio. Desculpa. Não, total. Aí tu vai pegar, eu pego os livros ali, história de cinema, quando vi os caras têm uma parte dedicada ao Dogma, eu vou pegar e rasgar aquela página. Não, eu também não entendo isso, não. Eu falo, cara, é um negócio que durou 5 anos. Eu falei, se durou 5 anos. Tipo, e é um negócio que as pessoas. Eu viro e mexo, preciso. Eu escrevi sobre festa de família esse ano, né? Tipo, nunca tinha escrito sobre filme, escrevi sobre o filme. Lá vou eu falar sobre Dogma 95 de novo. Mas é um negócio que eu acho que as pessoas dão muito mais importância do que o período histórico dele exigiu, gente. É a mesma coisa que, sei lá, dá importância. Não sei, não tem nem grau de comparação. Porque qualquer, sei lá, é tipo a carreira do Jim Carrey dentro da comédia física. É maior do que a duração do Dogma 95. Entendeu? Tipo, tudo foi maior. Entendeu? Tudo durou mais tempo do que o Dogma 95. Eu tenho implicância. Aí tem um documentário do Bergman que convidaram ele para depor. Aí ele fala que o Bergman é muito importante para ele, papapá, mas de repente larga assim. Ele foi extremamente importante para mim. Eu não sei dizer porquê ou como, mas foi. Aí eu olhei para a tela e falei, cara, é bem a tua cara, né? Tu não sabe nem como o cara te impactou, o que ele te deu, é bem a tua cara. Mas isso sou eu, tá? Não, vamos entrar lá. Os idiotas acham um Jackass dinamarquês. Ó, viu? Olha, o Cadu mandou uma boa agora. Um Jackass dinamarquês. Não, mas eu amei o Fábio trazer um dos. Porque isso é uma coisa que eu estava pensando em falar ainda agora também. Porque os meninos lá a galerinha, os meninos não, a galerinha do cinema vulgar, eles têm meio que uma rixa com o Clube dos Meninos Maus, né? Tipo, e aí tá essa galera toda incluída, Lars von Trier, que não sei o que lá. E eu detesto olhar um filme sob esse prisma, entendeu? Tipo, esse filme fala assim, assim, assim da humanidade. Nossa, como essa pessoa é malvada. Como Dente Canino não tinha que existir. Porque, nossa... porque bom é só o Hong Sang-soo, onde as pessoas são felizes e conversam sobre o nada, entendeu? Nossa, o mundo seria muito melhor se as pessoas fossem apenas felizes. E aí me vem o Andrew Dominik com Blonde, eu sou obrigado a concordar com essas pessoas, entendeu? Tipo... eu falei, gente, eu gostava tanto de você, cara. O que você foi fazer aí? Foi me fazer concordar com essa gente chata. Não, mas você também já não concordou com o Alex Garland também no Man. Pois é, eu já citei o Man no meu texto do Blonde, né? Porque eu acho que tem uma coisa ali da repetição também, que na verdade é o que me pega nos dois filmes, né? Tipo, o Man, tipo, o Alex Garland, tipo, fica repisando aquelas ideias, aquele clímax final que é o clímax do clímax do clímax do clímax, da luz ao clímax, da luz ao clímax. Fiquei olhando e falei, amigo, eu já entendi, entendeu? Tipo, um ator que faz todos os personagens, eu falei, eu já entendi a brincadeira, não precisa ser o cara ser a criança também, entendeu? Acho que isso é muito status, Chico, acho muito status do cara, do artista que se julga maior que a obra. E aí ele fica enfatizando alguma coisa para dizer, não, eu sou artista, eu estou querendo fazer assim, eu estou querendo dizer assim. Se você não entendeu, se você não gostou, te recolha, porque essa é a minha obra e eu quero fazer isso porque eu sou o criador disso aqui. Aí que eu digo que é uma coisa meio narcisista essas escolhas, sabe? Se você não entendeu por que eu estou repetindo tanto, talvez você não seja digno de entender o que eu estou querendo dizer. Então, não, o Garland, eu quase que senti ele do meu lado dentro do cinema, olhando para mim e, entendeu? Sacou? É isso aí, né? Não, Garland não, ia ser o Rogue Kinnear, que tem que ser todo mundo na cara. Não, olha só, as pessoas ficam endeusando o autorismo, cria essas coisas. Cá entre nós.
Não, mas eu sempre falo, gente, todo mundo tem direito de errar. Eu não sou fanático, por exemplo, e foi um filme, tipo, se tem um filme do Scorsese dos últimos 20 anos que eu tinha certeza absoluta que ia ser extraordinário, era O Silêncio. Talvez seja o filme dele que menos mexa comigo. Tipo, é um filme que eu fui ver. Eu reconheço os méritos, mas é um filme que eu acho que ele é muito distante. Boa lembrança. É um filme que eu vi também. Eu terminei assim, cara, eu gostei de muita coisa, mas eu não sei o que eu sinto por esse filme. Eu não vi, eu não revi ele depois. Eu acho que o Scorsese, ele é com muita frequência uma pessoa muito apaixonada, entendeu? Tipo, ele tem muita paixão no que ele faz. O Irlandês é um filme apaixonado, O Lobo de Wall Street é um filme apaixonado, só para pegar os recentes, tá? Até filmes mais, entre aspas, genéricos, como Ilha do Medo, eu acho que tem muito coração nesse filme. Pô. Os Infiltrados, sem dúvidas, Infiltrados, o Hugo Cabret, entendeu? Os antigos, então, muito mais. Mas eu olho pro Silêncio, me parece um filme sem coração, entendeu? Tipo, é um filme meio que by the book, uma história sendo contada. Eu vejo a beleza. É literalmente by the book, porque ele é apaixonado pelo livro. Sim. Acho que essa resposta é essa. Ele queria 20 anos, acho que fazer esse livro, estava com ele embaixo do braço por 20 anos. Sim, o que me leva a desconfiar muito desses projetos de 20 anos do Scorsese, porque o anterior a isso era o Gangue de Nova York, que para mim é o pior filme do Scorsese. Então, não consigo achar que acima do Gangue de Nova York está diretamente o Silêncio, não. Eu acho que é um filme extremamente meritoso. Eu vi o filme todo muito... Nossa, sabe aquele negócio tipo... entendi, nossa, que bonito. Mas não mexeu comigo. E é isso, entendeu? Tipo, acho que é um cara muito apaixonado que não conseguiu transmitir isso naquela obra. Quando você contrário do muito canônico assim, você acaba que você não adapta. Mas sim. Não, e pegando essa chave do que o Cadu tá falando, tipo, essa história do autorismo, isso do tipo, essa pessoa existe, ela respirou, tá certa, eu acho meio errado. Entendeu? Tipo, não, é um meme, né? Fulano falou Cicrano já tá. Não, gente, não tem que ser assim. Entendeu? O filme do trem do Eastwood. É o filme do trem do Eastwood, gente. Não vamos citar esse filme, pelo amor de Deus. Até para não falar mal do Clint, por favor. Não fale gente. Esse filme, para mim, tipo, merecia alguns punhados de framboesas de ouro, mas enfim, vamos lá. Você vê como esse tema tem conexão com o Blonde. O Blonde é o contrário disso. Ele não tem nenhum apreço pela base. Nenhum. E não podemos falar de Clint também, que agora o velhinho é um senhor desempregado, né? Não podemos falar, tadinho. Tá aí procurando emprego, uma casa nova. É o mais idoso em atividade agora no mundo, né? Depois do falecimento do Godard. Sim, mas tá sem casa, né? Tá aí nos classificados, procurando emprego. A gente tem, meu grupinho ali, a gente tem uma norma de nunca falar muito sobre quem tá muito velho, nunca, porque normalmente quando a gente fala de alguém, quando a gente falou do Morricone, ele morreu na outra semana, então assim, vamos parar de falar no homem, por favor, evitem. Vamos falar do Mel Brooks, então, que tá ali pareando com ele, Mel Brooks, a gente não se fala. Não, melhor, vamos falar do Lars von Trier, pô, a gente fala do Lars von Trier pra caramba aqui, que tal? Não, gente, eu não quero que o Lars von Trier morra. Respeita o homem. Eu não quero, gente. Eu não gosto da Ninfomaníaca, não gosto. Eu não gosto da Casa de Jack construiu, eu não gosto, mas os outros eu gosto. A gente, pô, acho que o Blonde, a gente já fez um bom debate aqui de 1 hora. Malhação do Judas. Malhação do Judas. Eu tentei defender um pouco aqui. Espero que tenha gente que defenda o filme também. Mas também, se não defender, tá ótimo. Acho que o propósito de a gente estar debatendo essas coisas aqui no site lá é esse mesmo. Diz uma coisa, Cadu. O Blonde algum dia vai estar nessa estante aí atrás de ti? Pô, se lançar vai, cara, porque eu tenho os outros filmes dele. Gente, eu nem duvido que a Criterion vá catar isso daí para lançar, hein? Não duvido mesmo. Eu teria.
Gente, a Criterion lançou Armageddon, entendeu? A partir desse momento, tudo é permitido. Inclusive, eu tenho todos do Lars von Trier. Até a casa que Jack construiu. Até a casa que construiu, comprei. O que a Criterion não iria abraçar o cinema vulgar, Chico? Não é, gente? Não é? Não, as pessoas ficavam todas zoando o Armageddon. Zoando não. As pessoas achavam barato que o Armageddon fosse lançado e eu achava meio cagado. Aí a Criterion lançou O Príncipe das Marés. Aí eu tive que calar minha boca. Porque as pessoas estavam... Eu acho que eu sou a única pessoa no planeta, nem a Barbra Streisand gosta desse filme como eu gosto. Falei, gente, não posso falar mais dos outros não, me deixa aqui. Eu vou abrir um canal no Twitch que nem o Casimiro, vou fazer um watch party dos extras do Casa do Jack Construiu, vou convidar o Fábio para ver as reações. Reacts de Fábio vendo os extras de Casa do Jack Construiu. Isso aí parece um exercício de autoflagelo e flagelo imposto, mais ou menos igual que o Dominic fez com a Marilyn aí, cara. Isso que eu ia falar, gente. O Cadu é o Dominic do Fábio. Só que eu tô vivo. Eu tô vivo. Sim, ainda. Espera o Fábio morrer, pelo menos. Ao invés de blonde, vai ser o gaúcho. Sofrendo com o Lars von Trier. O Cadu vai fazer um filme onde o Fábio é atormentado pelo Lars von Trier o tempo todo. E todos os personagens são Lars von Trier. Todos os personagens têm o rosto do Lars von Trier. Fala pesadelo, viu? Fala comigo antes que eu te dou uma descrição assim, de vários pesadelos. Aí tu pode transformar Fazer um curta. Fazer um curta. Eu vejo o Lars em todo lugar. Ai, muito bom. Que inferno. Mas valeu, gente. Foi um prazer aí conversar com vocês sobre esse filme que dividiu opiniões, mas para você ver como o cinema é maravilhoso, né? Até filmes medianos causam bons debates e boas reflexões, né? Sim, sim. Obrigadão. Bom a gente poder fazer essa malhação aqui. Ó, para quem não sabe, nós estamos gravando isso um dia antes da eleição. É bom hoje a gente poder falar um monte de coisa aqui, xingar. Amanhã é o dia de ficar quietinho no meu canto. Aliás, é uma boa pergunta. Até pela polêmica do filme. E aí, Andrew Dominic vai ficar feliz ou triste amanhã? Cara, eu tô pensando no que ele se encaixa, é isso que eu tô fazendo. Não, achei maravilhoso que o Cadu acho que eu vou estar feliz, né? O Cadu foi a única pessoa que veio vestido da caráter, né? Sim. Se ele vai ficar feliz ou triste, eu não sei. Mas eu acho que eu vou estar feliz amanhã. Então hoje é o dia de xingar um monte de gente, falar mal de um monte de coisa, porque amanhã eu só quero beber. Vamos ver. Eu também acho. Daqui a 24 horas, nossa vida será outra. Tomara, gente. Tomara. Valeu, Chico. Valeu, gente. Fábio. Vamos lá. Um abraço pra vocês. Legal. Vocês também.